Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Como Pode Melhorar. Eu sou Juliana Stuck, aqui do Espaço Sete Planos, e hoje estamos com o da Mata, que também Olá, trabalha aqui no Espaço Sete Planos. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu sei que vai interessar muitos de vocês, porque assim, eu adoro o da Mata, coitado. Todo mundo do espaço para ele, para contar para ele sobre os nossos sonhos. Então, se você tem curiosidade de saber como que é a interpretação dos sonhos de vocês, né? O que significa, como que funciona, fica aqui nesse vídeo que o da Mata vai contar tudo pra gente. sim. Olá, pessoal. Eu sou Marcos da Mata, aqui do Espaço Sete Planos. E como a Jo acabou de dizer, nós vamos falar sobre sonhos, né? O sonho, ele é uma habilidade e uma comunicação com o mundo espiritual. Aí as pessoas viram e falam assim, mas como assim, da Mata? Como assim a comunicação com o mundo espiritual? Por quê? Na maioria dos sonhos, eles não fazem sentido nenhum. E aí as pessoas que sonham não dão importância para ele. Mas só que o sonho ele está ligado em várias ramificações da linhagem de vida do indivíduo. E nem sempre é diretamente com a pessoa. E às vezes é uma linhagem do passado, alguma coisa que aconteceu lá, como tem acontecido muito aqui no espaço, com muitas pessoas. Então a gente tem que saber como interpretar esses sonhos. Aí tem pessoa, nossa, mas eu não sonho. E aí a pessoa que não sonha também fica, né, um lembrete. Porque como o sonho ele é a comunicação com o mundo espiritual, com a espiritualidade, com o Divino Espírito Santo, com o universo, se a pessoa não o tem, ela precisa voltar para a sua vida e hábitos espirituais. Estou falando sobre espiritualidade. A comunhão, a fé, cada um tem os seus costumes, os seus gestos de referenciar a sua espiritualidade durante o dia a dia. Mas, assim, os sonhos que a maioria das pessoas estão tendo são para resoluções no momento presente. São coisas e situações que estão acontecendo no agora. E eu tenho reparado muito nos sonhos que eu tenho interpretado, que, assim, é que meio que o sonho vem e Deus, Senhor, perdão. Deus tá tipo assim lá em cima, vamos, meu filho, anda. Vamos, vamos. Manda mensagem para ele, ela deitou agora para dormir, manda mensagem para ele que eu preciso que ele ande. E aí a pessoa não se toca, sabe? Então a gente precisa ter esse olhar para sonhos. Aí na sua grande maioria as pessoas ficam com medo, elas ficam preocupadas quando sonha com cobra, quando sonha com escorpião, quando sonha com aranha, quando sonha com acidente. E assim, gente, não, cobra é traição, escorpião é pessoa falsa. Cada coisa que você sonha tem um determinado significado. Quando eu faço interpretação de sonhos para as pessoas, eu vinculo diretamente com mensagens espirituais, né, com o mundo espiritual. E aí, às vezes as pessoas, o pessoal que me manda por áudio, mas eu gosto de conversar, eu gosto de estar, porque Tem um são, contexto, né? sim, são os pequenos detalhes. Às vezes é um detalhe que você não dá importância no sonho, mas é naquele ponto que está o desfecho da história, o porquê da situação, da onde que vem, da onde que se origina. Então, são coisas assim bem minuciosas que as pessoas têm que estar atentas. Eu vou dar uma dica para vocês. Por que esse meu interesse por sonhos? Porque eu comecei a estudar sobre esse assunto. Porque eu comecei a ter muitos sonhos. E assim, para mim é como se fosse um processo na minha vida. Eu comecei a sonhar muito depois que a minha querida mãe partiu, e isso ficou muito forte. Comecei a procurar pessoas para poder interpretar meus sonhos, só que a pessoa que interpretava meus sonhos falou para mim, Damata, eu não vou mais interpretar os seus sonhos, porque seus sonhos são muito fortes. E se eu interpretar de maneira errada, a gente vai criar um karma com a espiritualidade, tanto eu como você. Eu por interpretar de maneira equivocada e você por seguir de maneira errônea. Então, gente, aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, e aí foi onde eu comecei a me aprofundar sobre esse assunto. E aí o negócio começou a ficar mais intenso, mais Os intenso. sonhos começaram a criar vida, aquelas. Exatamente. Assim, gente, vejam com um olhar tranquilo, mas sabe, você sonha hoje,
amanhã, pá. E eu tinha um péssimo hábito de sonhar com pessoas e não comunicar às pessoas. Eu acredito que os sonhos não são literais também, certo? Sim, Então, eu acho que é bem parecido com, por exemplo, quando eu estou interpretando um tarô, né? Então, a pessoa vai trazer aquilo que ela está sentindo naquele momento, sim, e aí vai ter a interpretação daquilo dependendo do contexto, dependendo do que vai sentindo, né? Do que a isso, espiritualidade vai falando. E aí sim você vai poder passar uma mensagem correta. Porque eu sim. acho que às vezes a pessoa, ai, sonhei que fulano morreu, sonhei que fulano aconteceu não sei o que, acidente. Então, às vezes fica exatamente com esse medo, né? Isso, E agora, o que eu faço com essa sim, informação, né? sim. Acidentes, pessoal, sonhos com acidentes, com situações de tragédia, são coisas conectadas ao lado pessoal da vida da pessoa. Nem sempre significa que vai acontecer. Claro que se você sonha com isso, você vai ter mais um determinado cuidado. Mas nem sempre significa alguma coisa ruim, alguma coisa relacionada à vida sentimental, à vida espiritual. Às vezes, gente, o sonho mostra pontos internos nossos que a gente não vê no nosso consciente, mas está lá adormecido. Tem sonhos também que não é referente a nós, né? Às vezes ou eu sonho comigo dentro de uma situação, mas esse sonho não está diretamente conectado a mim. Às vezes pode estar conectado às pessoas que estão ao meu redor, e serve também de alerta. E uma coisa que a espiritualidade faz é mandar avisos e recados através dos sonhos. Nós aqui do espaço, a gente sempre passa por processos, até mesmo por causa do nosso trabalho. E aí, o sonho fala demais com todos nós, né, Juliana? Com todos nós. Não, a gente começou a conversar esses negócios de sonho, mas parece que abriu uma chavinha dos meus sonhos, assim, que eu comecei a sonhar com Sim, tudo. sim, exatamente. E é incrível como os sonhos mais loucos, que você acha que assim, é só um sonho doido, entendeu? Eu cheguei pro D'Amato e falei assim: nossa, eu sonhei que eu tava num casamento, e aí nesse casamento tinha uma mesa, e aí do nada tinha uma cachoeira, saiu um pavão dele. Ele, não, esse sonho é maravilhoso, não sei o quê. E eu, tipo, nossa, que bom, né? Fiquei Sim, feliz. sim, porque tudo, pessoa, gente, tudo é símbolo, tá? E tudo tem o seu significado. As pessoas têm que saber interpretar de maneira correta, porque as pessoas entram na coerência do dia a dia e da vivência do que elas aprenderam durante toda a vida delas. E isso é totalmente equivocado. Tudo tem o seu verdadeiro significado. A Ju, por exemplo, esse dia sonhou que ela estava num incêndio e pegando fogo Também. e ela ficou assustada, né? Mas teve toda uma situação que era um recado, um aviso, e depende muito da maneira do sonho. É que eu sozinha interpretei como sendo um sonho ruim e na Sim. verdade não era. Na verdade, era lógico, tinha um alerta ali, Sim, mas tinha todo um contexto da minha vida também que aí o da Mata foi orientando. sim, exatamente. E, pessoal, assim, deem muita importância para os sonhos que vocês têm. E assim, mas aí você que está vendo a gente aí do outro lado, vai falar assim, mas eu vou contar para quem? Eu não conheço ninguém que faça isso. Eu não tenho ninguém que faça. Eu tenho o hábito de salvar todos os sonhos num áudio, no meu celular. Eu tenho um grupo lá no celular, eu e mim. Então fica só entre nós. E eu salvo todos os meus sonhos ali. O pessoal do espaço está fazendo isso, os familiares aqui do pessoal do espaço também estão fazendo isso. Porque, gente, a gente sonha hoje e é um aviso lá na frente. Fique ouvindo os sonhos e conecte com as situações que você está vivenciando agora, tá? Então, assim, isso é muito importante, porque você esquece. A cabeça vai naquela loucura, naquela correria do dia a dia, você acaba esquecendo. E eu tive sonhos, ó, só para dar um exemplo para vocês, eu tive sonhos que eu tive assim, num período, 4 meses depois, aquele sonho me fez sentido. Eu falei, nossa, mas essa situação, eu falei, putz, é um sonho. É o sonho que eu tive lá atrás, 3 meses atrás. Então tudo é conectado. Só que hoje, no momento presente, as coisas estão bem rápidas, né? As coisas estão bem aceleradas. Então procurem salvar os sonhos de vocês, até vocês encontrarem alguém que faça a interpretação dos sonhos. Não pode ser qualquer pessoa.
Uma pessoa para interpretar os sonhos, ela tem que estar totalmente fora do orgulho ou do ego, tem que ser de maneira limpa, de maneira Leve, clara, né? leve, sem puxar a favor de si próprio, Uhum. principalmente quando envolve pessoas da sua convivência ou da sua vivência de trabalho, de casa, de escola, independente do que for. Então a gente tem que sair, confie, tem alguém de confiança. Eu vou acabar desenvolvendo esse trabalho, né? A E agenda do Dona Mata já está aberta para isso, atendimentos. exatamente, exatamente, porque tem tudo a ver, gente. Essa semana eu atendi um paciente na segunda-feira e de terça para quarta ele teve um sonho justamente sobre o que eu tinha falado para ele durante a sessão. E foi um sonho tão pesado, tão intenso. Por exemplo, a pessoa sonhou que um escorpião preto tinha picado. Olha para vocês verem, um escorpião preto tinha picado ele no sonho. Ele acordou com dor no local da picada do escorpião. Ele estava sentindo náuseas e ele foi pedir para a esposa dele olhar se ele realmente não tinha sido picado durante o sono. E não foi encontrado nada, mas ele estava com as sensações dolorido no local onde o escorpião picou no sonho. E aí, gente, isso daí já passa para uma outra etapa, que são as projeções astrais, né? Aí esse paciente me mandou mensagem, eu falei, detalha para mim o que você sonhou e manda para mim por áudio. Ele me mandou. E ele falou, D'Amato, foi muito real, cara, foi muito real. Mas o que que ele teve? Foi uma projeção astral, através do sonho. E aí vocês aí do outro lado perguntam, mas o que que é a projeção astral? É um nível, quando você tem uma espiritualidade trabalhada, quando você busca, quando você se dedica, é uma coisa que você sai e vai para lá. Isso é real, Você tá, dá uma gente? viajada, digamos assim, né, Sim, pelo sim, universo. Você sim. vai ajudar ou vai fazer alguma coisa ali que Isso. é para sua alma fazer. Procedimentos de cura, processos de cura. E Uhum. ele esteve numa batalha espiritual. Foi o que aconteceu com ele. Ele falou: Nossa, seu D'Amato, você falou para mim na segunda-feira. Eu falei assim: Exatamente. E é uma pessoa que está buscando muito, que está passando por um processo de preparação, de evolução, de busca espiritual. Então, essas coisas, gente, são muito reais. Muito, muito, muito reais. Eu já tive esses tipos de sonho, né? Na qual se acorda com o corpo todo quebrado, porque você realmente vai para lá. Mas isso, gente, são etapas de processos espirituais, certo? E também a comunicação e a conexão com o mundo espiritual. Eu vou falar uma coisa para vocês que a maioria das pessoas não abordam. Que já é um outro tema com um outro assunto, mas eu vou dar uma puxadinha aqui. Todos nós temos um negocinho no meio dessa caixa que se chama glândula pineal. Vão pesquisar o que que é isso, sobre o que fala isso, o que isso é, certo? E essa glândula pineal que você que está aí do outro lado vai pesquisar, você vai ver que é uma conexão com a espiritualidade, que é a autocura do nosso corpo. Uhum. Quando a pessoa, por exemplo, tá internada em coma 12, 15, 13 anos de volta do nada, é a atuação dessa glândula pineal no cérebro. Então, quanto mais desenvolvido espiritualmente você estiver, você pode ter acesso a essas projeções espirituais, essas projeções astrais e a descalcificação da glândula pineal. Uhum. Porque o homem hoje do poder, ele calcifica. Exato. E é exatamente isso que o D'Amato falou. A espiritualidade, esse desenvolvimento de Sim, entrar no seu subconsciente, entender o que está acontecendo, porque os sonhos nada mais é daquilo que está escancarado ali sim, no seu subconsciente, né? Então, você trazendo isso, você traz muita informação, que é também o que a gente faz nas terapias. sim, Toda terapia, né?
holística, assim, dessa parte mais espiritual, e acredito também que nas terapias convencionais, porque a gente tá ali mexendo com coisas que a gente não tá vendo Isso. necessariamente, mas aquilo que são as nossas interpretações e aquilo que a gente tá vivendo no nosso momento, também traz isso à tona, né? Também desenvolve isso para você cada vez mais ter esse autoconhecimento, se entender e desenvolver essa mediunidade, né? Esse que não é Isso. dom, tá, gente? Todo É. mundo tem. Sim. E aí é a questão dessa glândula aí, que às vezes ela tá calcificada demais, por isso que você não sente nada, você não vê nada, você Não não acha sonha. nada, não sonha nada. E aí, quando você começa a desenvolver isso, ela vai descalcificando e abrindo cada vez mais esse campo. Isso. Exatamente. Pessoal, a gente está falando sobre tudo isso, estamos falando sobre espiritualidade. Conexão com Deus, conexão com o universo, conexão com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. É conexão com o Criador maior, ou como você entenda, Sem nenhum dependendo. vínculo Nada. religioso, Não, não, tá, não, 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 gente? não, não. É você, é a sua energia, Uhum. né? Minha mãe, uma vez, eu falando sobre energia com ela, e ela não entendia isso. E ela veio de uma educação religiosa evangélica muito antiga, que era o que ela aprendia. E um dia ela falou assim para mim, meu filho, mas o que é esse negócio de energia? Como que funciona aí? Isso é de Deus? Isso é de Deus? Aí eu falei para ela, mãe, vou explicar um negócio para a senhora. Quando a senhora está, por exemplo, num culto de oração, né? Que tem muito nas religiões evangélicas, minha mãe ia bastante. O que acontece? Nossa, meu filho, vem o Espírito Santo e a gente fala em línguas, e isso realmente acontece. As pessoas se entregam, as pessoas se prostram perante Deus, mostram seus problemas, pá, pá, e ali entra em todo. Eu falo assim, então, mãe, isso que acontece é energia. É a energia do divino, de Deus, do Espírito Santo que está ali. Você não está vendo, como a Ju falou, que muita coisa acontece, a gente não vê. O Espírito Santo está ali, mas você não está vendo. Mas há a energia dele envolvendo aquele lugar e tocando a quem está disposto a se entregar ou a sentir, né? E isso funciona de maneiras totalmente diferentes, né? Em várias religiões, mas isso é real também. E aí minha mãe entendeu o que era esse negócio de energia, porque eu comecei a me interessar muito por esse assunto, e minha mãe era minha parceiraça, é até hoje, mas hoje ela está lá no Uhum. céu, cuidando de nós, e ela queria entender por que que eu tô, por que você está interessado por isso, o que está acontecendo, o que que é isso. Então eu ia explicando para ela. E assim, a gente tem que sair um pouco das formações que a gente tem recebido, né? Porque são para aprisionar, não são para libertar. Já é um É um outro outro assunto com assunto que daí outro depois a gente podcast. vai entrar Sim, nisso, né? sim, Mas até mesmo quando a gente fala dessa questão do ver, né? Que eu acho interessante isso, os sonhos são uma forma de você ver, né? sim, Realmente aquilo que está acontecendo. Mas quando a gente fala de mediunidade, né? Quando a gente fala de ai, eu não tô vendo nada, a gente não tá falando dos olhos físicos, dos ouvidos físicos, né? sim. A gente está falando desse sentimento, dessas mensagens, né? Algo que você vê ali no sutil, digamos assim, né? Aquilo que quando você tira a venda de só viver aqui na Terra e pensar nas coisas que são físicas, como essa cadeira, assim, não que não seja, né? O outro plano, mas ele está em outro plano, né? Você consegue perceber outras coisas, né? Quando você entra no ambiente, você sente que tá uma energia esquisita, isso é energia. Né? Quando você tem aquela sensação, aquele pressentimento, isso também é energia, isso também é mediunidade. Às vezes você acha que você não sente, mas depois que você foi numa festa, você chega em casa como se você tivesse esgotada, que toda a sua energia esvaiu. É por conta disso também, tá? Porque nós estamos trocando energia Sim. com tudo. Isso é física, né? Por mais que essa cadeira tá aqui, a gente tá aqui trocando, né? Um monte de partículas, elétrons, nêutrons Isso, e exatamente. etc. Exatamente. Pessoal, mais uma coisinha. É, ouçam, claro que isso depende muito do lobo que vocês alimentam dentro de vocês, tá? Lobo do mal, lobo do bem, o ego, o orgulho, depende muito. Mas as pessoas não dão importância para uma coisinha que praticamente todo mundo tem, que é a intuição. Uhum. Ai, tá me vindo. Não, é coisa da minha cabeça. Eu vou falar de mim, eu, Marcos da Mata.
Eu percebo algumas situações e aí o negócio vem. Você começa a pensar. Não, tô pensando demais. Nossa, olha eu com a minha loucura, tô pensando demais. Dá 2, 3 dias é exatamente aquilo que você pensou. Então dê importância para o que vocês chamam de intuição, na maioria das vezes, desde que esteja fora do seu ego e orgulho, é a comunicação com o mundo espiritual Uhum. também. Ou com o Espírito Santo, ou com o dom divino, ou com Deus maior, Jesus Cristo. Dê importância para isso também. Geralmente, mãe tem muito isso, muito forte. Sabe por quê que o ser mãe tem isso forte? Porque o amor dela para o filho é limpo, É é incondicional. incondicional, é puro. Então, Ela isso quer o para melhor, né? sim, isso para uma mãe é como a gente precisa tomar uma água todo dia para beber, porque isso é nato da mãe. Porque a mãe tem aquele amor puro, aquele amor condicional. Assim, o filho pode ser o que for, pode ser bagunceiro, pode ser assim perdido na vida, todo mundo pode colocar um monte de nome nele, mas para a mãe é o filho. Então por isso que mãe tem muito isso, muito forte. E eu acho que já que a gente entrou assim tanto nesse assunto, porque lógico, tá tudo muito conectado, né? Por isso que a gente tá falando para vocês. É, a intuição, ela nunca é ruim, digamos assim. No que sentido, né? Ela é leve, ela é tranquila, ela não é aquele pensamento obsessivo que vem, Compulsivo. que você fica, não, porque e se isso acontecer? Não, e se eu tô com medo Sim, disso? Não, eu tô pensando isso, será que isso é uma intuição? Será que isso vai acontecer? Eu sonhei que eu vou, sei lá, quebrar meu tornozelo. E aí, por isso, eu fico com aquele pensamento assim: não, eu tenho que tomar cuidado porque eu vou quebrar meu tornozelo, porque eu vou torcer não sei o quê, nanana. Isso é um pensamento obsessivo intrusivo. Ele não é intuição, tá, gente? Isso são coisas que é ali o seu eu sobrevivente, né, digamos assim, falando para você tomar cuidado, que é o nosso medo, entendeu? Agora, quando é uma intuição, ela pode vir e às vezes você nem sabe por que, você só sabe, mas ela é leve, ela é sim. tranquila, ela não tem julgamento, ela não tem medo, ela não tem essa negatividade toda, tá? Ela vem assim, ah, amanhã você vai ganhar um presente. Você fala, nossa, tô com uma sensação de que eu vou ganhar um presente ou vai acontecer uma surpresa. Beleza, você esquece, aí no dia seguinte acontece alguma coisa. Você fala, nossa, nem que eu senti que eu ia ganhar esse presente. Sabe? É algo leve, é algo tranquilo. Então não é para você ter medo de se conhecer, ou medo de ir lá no cu da mata interpretar o seu sonho, ou medo. Não é nesse lugar. Sempre que a gente faz, né, traz um serviço terapêutico, sempre que a gente faz um atendimento, é sempre nesse lugar do amor, né, incondicional. A gente não quer dar medo em ninguém. A gente Sim, quer fazer com que a pessoa se entenda, se conheça e vá desenvolvendo, né, esse trabalho todo mediúnico, esse trabalho de interpretação, de entender aquilo que você está sentindo. isso, exatamente. E assim, pessoal, o mundo espiritual hoje, ele é tão real como eu e a Ju estamos aqui sentados e você está aí do outro lado, Uhum. ouvindo tudo isso. Só que as pessoas não têm essa consciência. Mas o mundo espiritual, ele realmente existe. E ele é até mais real do que nós aqui. Sabe por quê? Porque lá acontecem lutas, batalhas, situações para aqueles que estão aqui. Uhum. Eu, Juliana e você aí do outro lado. Então, virem um olhar para esse ponto. Estou falando para você, gente, pelo amor de Deus, não estou falando para ninguém se enfiar, se enterrar e ficar. Não, porque o excesso não é bom. É a medida Nada. certa A de tudo. medida certa. Porque tudo, o excesso não é bom em nada. Excesso de amor, excesso de cuidado, excesso de carinho, excesso de zelo, não é bom. É doentio. Tá, já diz a balança da justiça, né? A Sim. medida certa de ambos os lados. Mas olhem para isso na vida de vocês, porque isso é muito real, tá? É muito real. E aí você pergunta para a pessoa como está a sua vida espiritual. A pessoa tem vergonha de responder porque não lembra a última vez que ela orou, ou rezou, ou... Então, pratique o que eu estou querendo dizer. Tenham hábitos espirituais. Tenham práticas espirituais com Deus, com o universo. Assim, tenham, porque
Até mesmo a correria do dia a dia e as situações tá tirando isso. Ai, mas eu não tenho tempo. Aí, gente, pelo amor de Deus, né? É. Você não ter tempo. Aí é a prioridade, né? Você dá Exatamente. prioridade para você ou sempre para os outros, né? Você dá Exatamente. prioridade para o seu autocuidado, para sua saúde mental, né? Para você fazer um exercício físico, para você se cuidar, ou não? Tudo vem em primeiro lugar. Cadê você em primeiro lugar, né? Que esse é o objetivo. A gente tem que ter o nosso bem-estar. Sem saúde mental, a gente não consegue realizar nada, né? Sim. Até mesmo porque tem muita gente que tem os seus hábitos espirituais, tem a sua rotina diária, independente de igreja, tá, gente? Mas cada um vai na sua igreja, faz ali o que tem que fazer, ou reza, ou oração, enfim. Aí volta para casa, precisa tomar um remédio faixa preta para dormir. E isso aconteceu com a gente, tá? A gente fez um evento no shopping aqui da cidade e uma senhora de 62 anos estava nessa situação. Ela estava, por exemplo, dentro da criação que minha mãe tinha naquela época. Minha mãe não entendia energia. Era uma senhora de uma religião há 32 anos que estava tendo que chegar em casa depois do culto, tomar um remédio para poder dormir. Então, assim, tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado, fiquem muito atentos. E aí também entra uma outra questão. Tem o dizer, né, que é bíblico, é de Deus, é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí, por exemplo, pessoas como essa que eu acabei de citar, vai na igreja, vai na igreja, vai na igreja, ora, 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 reza, 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 vai no sinal, toma paz, continua dentro daquele negócio. Conhecereis a verdade vos libertará. Só que a verdade não vai te libertar se você não olhar para a sua verdade que está dentro de você, oculta e escondida. Uhum. E aí a gente abre um leque diverso por várias situações com pai, com mãe, traumas, abusos, aonde a pessoa se nega, aonde a pessoa se fecha. E geralmente a pessoa que aponta o dedo para o outro, que vai julgar a fé do Exatamente, outro, que vai julgar exatamente, aquilo que o outro está fazendo, né? E porque exatamente. ela não quer olhar para aquilo que ela está fazendo. Ela acha que ela está no lugar certo, que é a certeza absoluta e que ninguém mais tem uma verdade, né? E Sim, não é bem assim. Cada pessoa encontra, né, a sua espiritualidade, a sua forma de viver da sua maneira. E, gente, já entrando, né? A gente já está sim. entrando num outro negócio, mas tudo bem. Deus está em todos os lugares e em todas as Exatamente. coisas. As pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes. Então você acha que Deus soberano, ou seja lá como você chama ele, universo, que criou e que cria todos nós, não arranjaria uma forma de se comunicar com as outras pessoas para que elas entendessem o que é o amor, o que é a caridade, o que é ajudar o próximo, Isso, como é ser bondoso, da forma que a pessoa vai interpretar e entender? isso. Fica aí o questionamento. Exatamente. Puxando, eu faço vários exercícios, né? E dentro de uma coisa que a Ju falou, pessoas que, porque tem as suas práticas, porque, gente, espiritualidade não é relógio de ponto, não, tá? Então vamos deixar já o negócio bem claro. Espiritualidade não é relógio de ponto, que você vai lá todo domingo de manhã, fica lá 1 hora e meia e volta para sua Pronto, fiz casa. minha parte. Isso, fiz minha. Não, não é isso. Se quebra isso na cabeça de vocês. Até mesmo porque quem faz isso, na segunda-feira tá apontando o dedo para todo mundo, que é o que a Ju comentou aqui. Só que na hora de apontar o dedo, o gestual é esse aqui, ó, né? Aí você tem três aqui, ó, apontando para você. Sabe quem eu vejo nesses três? Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. E aí entra aquele dizer, o telhado de vidro. Eu Uhum. tenho uma brincadeira com a minha tia, que a gente começa a conversar, e aí fala assim, nossa tia, que Deus pega o dedinho dele assim, ó, e tire o grão. Que grão, meu filho? O grão de areia, tia, não precisa nem ser uma pedra. Um grão de areia, Uhum. porque o telhado de todos é de vidro, tá? Então, assim, vão, pratiquem, tenham seus hábitos, mas se entreguem, se abram, Façam de coração. isso. Olhem para a verdade de vocês, para Uhum. vocês poderem entender, viver e ter na vida de vocês a verdadeira verdade do universo. Uhum. E fazendo tudo com amor. Você tá Exatamente. fazendo com amor,
tá cuidando da sua vida, né? Fazendo bem para os outros. Eu acho que é Isso, isso, né? O isso. maior ensinamento que a gente tira. Na vida do próximo é somar e multiplicar. Só. É isso, Subtrair, dividir, não. Vamos acabar exatamente. com isso. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais perguntas, Isso, dúvidas, ou teve algum assunto aqui que vocês querem saber um pouco mais, que a gente conversou, podem deixar isso. aqui nos comentários. Isso aí. E até a próxima. Isso. Gratidão. Pessoal, se entreguem, tá? Buscam evolução, tá? Tenham comunicação com a espiritualidade, tenha hábitos espirituais de conexão com Deus e que Deus abra isso daqui, que traga De todos informações para todos nós. vocês, Amém. todos nós, né? Tchau, tchau. Tchau, pessoal.